Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje, mais um dia, mais um momento em que o Senhor tem nos preparado, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós colocarmos diante de todos nós mesmos, até eu mesmo vou me alimentar, porque a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma, não é? Mas antes, eu quero deixar primeiro claro que não é um culto isso aqui que eu estou fazendo, apenas eu senti um desejo, uma alegria de passar para os irmãos, certo, irmãos? Meus equipamentos não são bons, eu estou assim, irmãos, não é por nada, é porque eu estou sentindo um pouquinho de frio aqui, aproveitei, como eu não uso muito esse traje aqui, eu falei, eu vou colocar hoje para mim matar a saudade, né? Mas não poderia estar com outra roupa, isso roupa não significa nada, irmão, significa o que está dentro de nós. Mas eu deixo claro porque às vezes algum irmão ou irmã fica aí pensando que esse daí deve ser um religioso, uma pessoa que tem muitos dogmas que tem que fazer isso, fazer aquilo para conhecer a verdade. E justamente é um assunto a qual eu gostaria de colocar diante de todos vós a respeito o tema, como o assunto que Deus me colocou claramente para mim explicar, dar uma explicação, uma pregação, é sobre como encontrar o verdadeiro caminho. Porque hoje nós percebemos, irmãos, que existem muitos caminhos, muitas pessoas, muitas almas, e às vezes se deixam enganar, até mesmo por determinadas denominações. Eu me reservo em citar nomes, porém eu creio que cada um deve examinar as Sagradas Escrituras, principalmente o Evangelho, para que você não entre em um labirinto e se sinta perdido, porque dentro do conceito que nós temos na nossa alma, o nosso desejo, não é? Nós temos esse desejo de herdarmos um dia uma coroa de glória, porque recebemos do Pai Eterno o maior presente, a maior dádiva, que é Cristo Jesus, que é a graça, o favor imerecido que recebemos de Deus e a verdadeira verdade absoluta. Existem muitas verdades, muitos podem contar uma verdade que não é verdade. Muitos podem usar até a verdade e, em cima da verdade, transgredir a verdade e transformar aquilo que é verdade e colocar alguma coisa acima da verdade, para que aquilo que está sendo falado seja substituído, ou melhor, a verdade deixa de ser verdade quando alguém coloca algo que tira a liberdade da própria verdade. Eu vou explicar isso para os irmãos. Você vai num lugar que eles falam assim, olha, se você não usar tal coisa, você crê em Jesus Cristo, aceitou Ele, recebeu no seu coração, até foi batizado, mas aqui é assim, se você não fazer tal coisa, você não entrará no reino de Deus, você não vai entrar. Você precisa disso para você entrar no reino de Deus. É mentira, irmãos. A única coisa que nós precisamos é de Jesus Cristo, é o único, porque Ele tem o poder da transformação. Então quero iniciar primeiro fazendo uma oração bem rápida. Eu peço aos caros irmãos que curvem as suas cabeças. Eu vou fazer uma oração bem rápida. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, queremos te agradecer, porque tu nos está dando a liberdade de mais uma vez, Senhor, expor a tua santa e bendita palavra. Muitos nos têm pedido orações, e nós apresentamos todos esses nas mãos de Deus. Pedimos, Senhor, que tu seja conosco nas explicações, dando-nos a direção certa e o caminho certo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito do Evangelho da salvação, que para nós é algo que nós nunca devemos nos separar dele, mas sim, cada vez mais nos aprofundar no sentimento, no amor, na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, que entregou-se por nós
para a remissão dos nossos pecados. Por isso tudo, Senhor, nós temos algumas coisas para pedir, mas Tu já conheces todas elas. Nós gostaríamos, nesse momento, de agradecer por tudo que passamos, por tudo que estamos passando, porque se estamos em alguma dificuldade, alguma prova, alguma luta, é permissão Tua e com o tempo, com certeza Tu nos dará vitória, porque diz a Tua palavra em 31, em 8 de aos Romanos, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos amém e amém. Irmão, foi uma oração curta, porém e objetiva. Então agora, irmãos, nós vamos... Meus irmãos me perdoem, não estou muito bem da garganta. Tenho que falar alto, que o meu microfone já pifou. Eu não tenho nada de acústica aqui, né? Já estou repetindo. Eu sou meio repetitivo, mas vocês tenham paciência, viu, irmão? Nós vamos, então, abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6, no Novo Testamento. E nós vamos encontrar, eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, você pode usar outra Bíblia, King James, enfim, eu também tenho várias Bíblias, mas eu vou usar essa daqui, porque algumas pessoas que eu conheço têm essa Bíblia, e então eu vou preferir usar essa aqui. Essa aqui é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, certo, irmãos? Traduzida em português, e é a edição revista e corrigida. Não sei se a sua é a mesma, isso não importa. Importa é que o Senhor Jesus Cristo vai nos demonstrar, não nós, porque nada somos, não temos inteligência, capacidade. Inteligência Deus nos deu, capacidade não temos, Deus nos dá. Nós temos que nos apresentarmos a Deus como obreiros que não têm que se envergonhar, disse Paulo a Timóteo. Porém, nós sabemos que somos como vasos, e se o Senhor não colocar o seu azeite, nada podemos fazer, irmãos. Então, eu estava orando, meditando, e agora está aqui essa linda palavra de Deus, que eu creio, e vai falar com a tua alma. Então, capítulo 14, versículo 6. Como nós estamos falando de como encontrar o caminho, irmãos, aqui já diz, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, e disse, no capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu gostaria de pedir perdão. Irmãos, preste atenção. Só há um caminho, não tem 2 caminhos, 3 caminhos. O outro caminho que você tomar, ou qualquer outro, a não ser Cristo, vai te levar para um lugar que não é a verdade. Mesmo que a aparência seja de santidade, mas se não estiver de acordo ao Evangelho, você vai perceber que não há a verdade aonde não tem a verdade. Mesmo que se fale da verdade, mesmo que se diga que Jesus Cristo vai voltar, mesmo que se fale que Deus, Ele criou o céu e a terra, parece isso tudo é verdade, mas de repente, ali no meio, existe uma heresia que tira o brilho, é como se fosse um eclipse que passa diante do sol e cobre a luz. E isso faz com que ofusca os seus olhos. É como um carro viajando numa neblina, sem farol de milha. Lá no Brasil chama farol de milha. Você corre um risco. É melhor você encostar, porque de repente alguém desorientado pode vir na outra mão e você ainda pode ser acometido por uma pessoa que não tem noção, pode ser abardoado e até sofrer um acidente. Então tudo depende da guia e da luz. Por isso que Deus, a primeira coisa que Ele falou, quando fez os céus e a terra, na formação da criação, Ele disse, haja luz. Essa luz, irmãos, hoje que nós vamos propagar
não é a luz do sol, não é a luz que pode ser coberta por uma neblina, mas é uma luz verdadeira que se chama Jesus Cristo. Que ao passar por esse mundo, irmãos, para cumprir a missão que pelo Pai lhe foi determinada, foi lhe ortogado, ele passou por dificuldades, passou por afrontas, era muitas das vezes desconsiderado, porque aonde chega a luz, aonde chega a verdade, aparece aonde está a sujeira. Irmãos, eu peço grandemente que me perdoem. Então a pessoa se vê, consegue ver as manchas dos seus próprios erros, dos seus próprios egos. No íntimo da sua alma, ela percebe que na luz da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela necessita de trocar, de fazer uma conversão em alguma coisa que ainda não foi totalmente convertido. Ah, mas eu sou daquela denominação, mas eu sou daquela religião. Isso não vai salvar você, ser de uma religião, ou ser até mesmo evangélico. Eu sou evangélico. Isso também, muitas das vezes, irmãos, hoje a palavra evangélico se tornou moda. Existem muitas pessoas, até no meio artístico, que usam essa palavra para, através dela, irmão, poder galgar algum degrau diante de alguma posição desejada aqui na terra. O Evangelho não deve ser comercializado. O Evangelho não pode se tornar um objeto de lucro. O Evangelho tem que ser puro, tem que ser genuíno. O Evangelho tem que estar em Cristo. Cristo é o verdadeiro Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. E Cristo, sim, o Senhor Jesus Cristo, é as boas novas. Foi Ele que trouxe para nós as boas novas. Foi Ele que trouxe para nós algo que nós não tínhamos. Que nós não tínhamos condições realmente de nos libertar. Precisávamos de encontrar o caminho. Mas um caminho de verdade. Um caminho que nos dirigisse a Deus. Porque já existiam caminhos naquela época. E deuses também. E crenças. E religiões. A palavra religião quer dizer religare. Porém, irmãos, muitos homens estavam ligando as coisas em seus sentimentos, em suas razões, em suas paixões, tornando assim a corrupção dentro do contexto religioso, trazendo com que o homem, ao invés de estar ali para propagar o evangelho da salvação, já começou a propagar a prosperidade, a centralizar a pregação que lia ou que lê. Isso existe muito hoje, em si próprio e até mesmo num membro daquele que está, da igreja onde ele atende ou do lugar onde ele está pregando, para assim mover emotivamente aquela pessoa. Porque se eu pregar aqui que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu tenho certeza que muitos talvez assistirão esse canal. Porém, quando você fala do verdadeiro evangelho, muitos parecem que não aceitam, eles querem outra coisa. Infelizmente, isso é algo muito grave. Nós temos que ter a verdadeira verdade. Uma vez, um pregador muito conhecido, chamado Spurgeon, ele disse: uma vez que a verdade, está escrito num dos seus livros, uma vez que a verdade de Deus entra no coração do homem, ou melhor, no coração humano, ele submete aquele ser humano, aquele homem, a si mesmo, a Deus, a Cristo. Ele submete a si. A verdade entrou, e quem é a verdade? É Cristo. Então ele fica submetido à verdade. Ele percebeu, ele sentiu o gosto da realidade espiritual. Ele sentiu
realmente que aquilo que ele está fazendo agora não é mais uma coisa humana, não é um dogma humano cheio de tantos nãos e nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e quando chega lá na frente, você percebe que você não pode, mas os líderes que estão à sua frente fazem coisas piores e não estão preocupados com a sua alma, nem com... porque neles não há verdade. Agora em Cristo não. Em Cristo sempre haverá verdade, porque Ele é a verdadeira verdade. Sobre Ele não tem como colocar algo que seja a razão da salvação. Ele é a razão. Ele é o caminho. E Ele também, irmãos, aparece com o seu poder, para que nenhum poder contrário ao dele, como disse Spurgeon aqui, nenhum poder humano, Spurgeon falou isso, irmão, nenhum poder humano infernal pode expulsá-la. E é verdade, nenhum poder humano pode expulsar a verdade de dentro de nós, quando nós nos submetemos a ela, respeitamos, entregamos a esta verdade que se chama Jesus Cristo e pedimos para Ele também nos aceitar. Porque muitas das vezes nós queremos aceitar o Senhor, mas nós devemos também não só aceitar, mas pedir para Ele aceitar. Porque é um ato de humildade quando nós nos apresentamos e falamos: Senhor, eu não sou nada, eu não sou digno, eu sou um pecador. Esse negócio de faltas, de falhas, isso aí, irmão, é algo que, às vezes até eu falo, mas isso aí não tem nada a ver, irmão. Isso não está escrito nas Sagradas Letras, que ele falhou, que ele... Não, está escrito que ele pecou. Se nós pegarmos João, o Evangelho de João, no Evangelho não, agora nós vamos para João, só para os irmãos terem uma noção, irmãos. Eu não fiz nenhum esboço aqui, mas só para os irmãos terem uma noção. Eu vou achar aqui para os irmãos, no capítulo Glória a Deus, segundo João, ou melhor, o momento, irmãos. Nós já achamos já, os irmãos vão entender, eu deveria ter marcado aqui, ficaria mais fácil, porém, os irmãos só me perdoem, irmão, viu? Porque assim, é 1 João, 1 João, epístola do apóstolo João. Muitos irmãos às vezes se confundem, já percebi isso. Depois me perguntaram se era o Evangelho. Isso é falta de leitura, irmãos. Temos que aplicar-nos mais à leitura bíblica. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Veja que há o plural aqui. Havendo o plural, João, que era um apóstolo, se colocou também dentro da mesma posição. Se nós dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então quer dizer, não havendo a verdade que o Senhor quer que haja, porque se não houver a verdade, como eu posso estar caminhando no caminho da verdade, irmãos? Se eu falar, não, eu só tenho falta, então você não está na verdade, porque você está mentindo, porque está dizendo aqui, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O que é não haver verdade? No lugar da verdade, o que é o inverso da verdade? É a mentira. Se você acha que você não tem pecado, você está mentindo. Então você não pode caminhar no caminho da verdade com a mentira. A mentira não consegue caminhar no caminho da verdade, porque a verdade é absoluta, a verdade é única. A verdade não tem dois caminhos, ela é um caminho só. Ela é a perfeição. Nós não somos perfeitos. Podemos mentir? Podemos. Podemos cometer erros? Podemos. Pecados, não é? Podemos, nós não queremos, mas aquilo que eu não quero fazer, muitas das vezes eu faço. Mas eu quero que Cristo viva em mim, como disse o apóstolo. Então, se nós queremos isso, existe ainda, irmão, uma oportunidade para o teu pecado. Não que nós vamos pecar e continuar pecando e achando que Cristo, então agora já que tem essa porta, Cristo vai nos ajudar e nós vamos continuar pecando. Não, irmãos. Se nós agirmos assim, nós somos hipócritas, fingidos e falsos. E nós não podemos ser. Nós temos que ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade.
Os irmãos estão percebendo? Então, como eu farei para caminhar nesse caminho da verdade? O próprio João disse assim, se nós, veja bem, vou repetir aqui, agora, se confessarmos os nossos pecados, presta atenção, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 8 até versículo 10, Epístola do Apóstolo. Então você está entendendo? Se eu quero caminhar em Cristo, 14 de João, versículo 6, já no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se eu disser que eu não tenho pecado, eu já não estou caminhando em Cristo. Então, se a tua denominação, aonde você vai, diz que você não tem mais pecado, porque você creu em Jesus Cristo, porque você foi batizado, e isso, ela está apenas cometendo um erro grave, uma heresia. Então, como é que é essas coisas? Você pode me perguntar. Eu já vou te explicar. Aquilo que você fez diante de Deus foi aceitar, como disse Spurgeon, que a verdade entrasse no seu coração e aceitar que ela dominasse o seu ser através do poder que ela tem, porque Jesus Cristo foi-lhe dado todo o poder. Então, através desse poder, mesmo que o pecado queira invadir a tua alma, existe uma saída, porque você já tem Cristo. Então, o poder da palavra de Cristo em você, mesmo que você cometeu alguma coisa, mas se você foi sincero diante de Deus e não quer cometer aquilo mais, você tem uma oportunidade, porque dentro de você está a verdade. Então a verdade ela vai deixar você em angústia. A verdade também nos angustia. Vem o remorso. Porque o Espírito de Deus, quando está no homem, e o homem está na verdade, e ele comete algum pecado, a primeira coisa que vem nele é o remorso. Prova que você ainda tem uma oportunidade. E nesse momento aproveite ela. Ajoelhe, peça perdão e procure, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pecar mais. O que o Senhor Jesus Cristo disse em 8 de João, também aqui nesse livro do Evangelho, para aquela mulher que foi apanhada em adultério. Vai e não peques mais. Foi isso? Então o Senhor não quer, o Senhor detesta o pecado. Mas podemos dar glória a Deus que o Senhor ama o pecador. E todo aquele que se arrepende de um coração sincero e procura, mesmo nas suas mancanças, caminhar em busca da salvação e encontra essa salvação que é Cristo, o caminho que é Cristo, tomou da água, da fonte da vida que é Cristo, como ele disse àquela mulher samaritana, cito em 4 de João, se tu soubesses quem é que te pede de beber, te daria água que saltaria para a vida eterna. Fontes de água viva. Você está entendendo, irmãos? Que a verdade possa produzir dentro da tua fonte uma fonte de vida, para que através das palavras que o Espírito da graça, o Espírito Santo, movimentar dentro de você, você possa pregar o Cristo verdadeiro. O Cristo não que promete carro, casa, caminhão, helicóptero, ou não, mas o Cristo que te promete apenas algo que é mais importante, a vida eterna. Um caminho verdadeiro, caminho que não é falsificado, como se fosse um bolo que você olha na vitrina, desculpe a comparação muito simples, e você vê ali aquele bolo todo recheado, não é? Parece que tem de ser muito gostoso, mas quando você chega em casa e você vai parti-lo, ele tem muito chantilly e a massa é pequena e você fica até... Me enganaram. Hoje existem muitos bolos aí cheios de chantilly e muitos estão sendo enganados pelo ver, pelo olhar e ver uma santidade que não existe, ver uma verdade que não é verdade. E ser realmente, ao invés de se aproximar de Cristo, toma aquilo como verdade absoluta e deixa o verdadeiro evangelho cristocêntrico de lado e caminha no caminho sem luz.
Porque Deus tem poder, mas Ele quer que nós também façamos a nossa parte. A busca pela verdade é algo importante. Que se você está sendo enganado em algum lugar, mas você está buscando a verdade, você não vai ficar nesse lugar. Salmo 62, versículo 11, o Senhor disse 2 vezes uma coisa. Uma vez Deus e 2 vezes também. Eu ouvi, disse o salmista, que o poder pertence a Deus. Quando você busca a verdade, quando você tem Cristo, você tem o poder de Deus em você. Quando você está ligado com Cristo, você tem o poder de Deus ligado em você. Você está ligado na terra e também está ligado no céu. Certo? Porque Cristo está te guiando. Quando você caminha num caminho por uma profecia falsa ou por um pregador que te promete alguma coisa que não existe, que não está escrito, que é para te enganar, você vai perceber que você vai continuar talvez caminhando, porque às vezes eles usam a própria Bíblia, irmãos. Porque Satanás também usou quando foi tentar o Senhor Jesus Cristo. Lê em 4 de Mateus, você vai encontrar lá a tentação de Jesus. Você vai ver que Satanás usou um versículo de um salmo e disse: tu não és o Cristo? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha como o diabo usou a própria palavra. Isso não quer dizer, irmãos, que a palavra não tem poder, nada disso, ou que não era a palavra de Deus. Isso foi uma permissão de Deus para nos mostrar que nós podemos ser enganados por alguém que vem com a própria palavra de Cristo, mas você vai perceber que aquela localidade, aquela comunidade está cheia de heresias, de mentiras, de falcatruas. É lógico que não existe igreja perfeita, mas você tem que procurar estar ligado não a uma placa, não a um CNPJ, mas a Cristo Jesus que deu a vida por você. Nele você não vai encontrar nenhum defeito. Certo, irmãos? Deu para entender? E para que isso aconteça, Deus interage com o seu poder, para que você tenha força, porque a força não provém de mim nem de você, ela provém de Deus. E se Deus te dá força, você consegue se libertar das amarras da mentira e procurar a verdade. Mas muitas das vezes você sofre, porque o caminho da mentira é como um labirinto. A pessoa entrou e não sabe para onde vai. Se eu entrar aqui, será que eu chego lá? Se eu entrar aqui, você já viu um labirinto? Você se perde. E às vezes você demora. E às vezes nem consegue sair. Tem que alguém te buscar. Certo, irmãos? Já tive a oportunidade de ver isso em um livro, né? E ficou aqui na minha mente. E eu guardo muito essas coisas que me trazem edificação. Então a pessoa se perdeu no labirinto. E às vezes anoiteceu. E às vezes a pessoa não tendo a verdadeira luz, não tendo a verdadeira verdade, ela caminha nas trevas. E caminhando nas trevas, o que o Senhor Jesus Cristo disse: poderá um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova. Você caminha como se estivesse cego, em busca de algo que você não vai achar, porque ali não está a verdade. A verdade está em Jesus Cristo, não é numa denominação. Está entendendo? Mas quando você encontra a verdade, tem a verdade, existe, Deus coloca. Como eu vou descobrir a verdade? Como eu vou encontrar a verdade? Você vai encontrar aqui dentro desse sagrado livro. Diz no capítulo 119, vamos ver, irmão, se é isso mesmo, para mim não errar. 119 do livro de Salmos, versículo 105. Por favor, os irmãos, podem pegar suas Bíblias, se vocês sentirem, e acompanhem. 119 do livro de Salmos. Eu não sei pregar, irmãos, eu não sei nada. Tudo que estou falando aqui vem
pelo conhecimento que Deus, por misericórdia, nos dá, que não é nosso, vem de Deus, e porque é necessário esclarecer. Muitos hoje não estão esclarecendo a verdade. E não esclarecendo a verdade, o povo vai sofrer. Certo, irmãos? Então vamos encontrar lá no Salmo 119, porque nós precisamos sair do labirinto. Você precisa sair da escuridão. A noite chegou. E o teu choro da tua alma começou a se manifestar. O teu choro está durando essa noite. Eu quero dizer, dentro do labirinto da escuridão, do labirinto da desesperança, mesmo crendo que você vai achar uma luz no fundo do túnel. Mas não seja, não pense você que no caminho da mentira Deus vai te mostrar alguma luz. Ele vai te tirar da mentira. Ele vai usar de piedade e de misericórdia através de nosso Senhor Jesus Cristo para te colocar na verdade. E essa verdade absoluta que é Cristo, aí então o poder de Deus vai tomar o seu ser e vai fazer com que você repudie aquilo que é pecado. E se porventura você escorregar numa casca de banana, você não vai ser lançado no inferno, porque o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito da verdade é Espírito de Deus de misericórdia. Aí você tem o perdão. Por isso que nós temos que ter a luz para poder sairmos do pecado. E aonde que nós vamos achar a luz? Na palavra. 119 de Salmo, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Certo? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a luz? A verdade. A verdade que é Cristo é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que crer em mim não andará em trevas. Então, como farei para encontrar a verdade, não é? Aqui está o mapa que Deus está te dando. Observe aquilo que você está ouvindo. Não é porque você ouviu e que se cumpriu alguma coisa que você ouviu, e quer dizer que onde você está realmente é a verdade, porque se cumpriu alguma coisa. A tua fé é tão grande, a tua simplicidade é tão grande, e Deus, conhecendo o teu sentimento, Ele não vai deixar, às vezes, de operar alguma coisa na tua vida, porque você ainda não foi descortinado dos teus olhos as escamas, para você entender que só há um caminho, que se chama Jesus Cristo. Ah, eu sou de tal igreja, eu sou daquela igreja, eu sou da outra igreja. Começam a se criar partidos, começam a se criar... Geralmente, quando a igreja é exclusiva, acha que só ela tem a salvação, os seus ministros, o seu presbitério, e ela se centraliza, ela toma, ou melhor, ela tem um sistema doutrinário diferente, ela quer ser a detentora das outras que estão ao seu redor, e ela então usa um sistema que nós conhecemos, que eu não vou falar aqui para não ofender ninguém, eu tenho esse cuidado, mas existe o nome desse sistema que toma então as demais igrejas como se fossem filiais daquela igreja maior. E ali existe uma liderança, e a liderança então não é mais Cristo. A liderança, acima daquela liderança, porque tudo tem que ter uma liderança, mas uma única liderança. Nós podemos pregar, não somos nada, mas tem que ter sobre nós a luz da palavra, o Espírito de Deus, para que nós possamos transmitir a verdade. Mas quando o homem se deixa corromper pela escuridão do labirinto, principalmente aquele que está na frente, e ele é orgulhoso, dono da razão, ele vai ficar ali mesmo, porque para ele as obras dele não podem ser manifestas na luz. Ele continuará te enganando. E você vai pensar que é Deus, e muitas das vezes não é. Aí você espera o cumprimento daquilo que você ouviu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia vai cumprir. Pode até cumprir, mas isso não vai salvar você. Vai salvar você cumprir o que Deus quer. Deus não é o teu empregado para fazer tudo o que você quer. Mas você sim precisa fazer algo para você mesmo. E o que você precisa fazer? Procurar
à verdade, que é Cristo. Através do quê? Da luz, que é a lâmpada para os nossos pés. Ou melhor, a luz que é para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Esta nos conduz à verdadeira verdade, que é Cristo, a razão absoluta, o poder infinito da misericórdia de Deus, que se manifestou na terra, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir em cada um de nós, irmãos, aquilo que estava escrito, ou que está escrito, lá em 17 de João, já é evangelista. Hoje vocês estão percebendo, parece que tudo em volta do apóstolo, do Evangelho de João. Interessante, não é? Então lá no Evangelho de João, nós vamos cumprir uma oração hoje, que o Senhor Jesus Cristo fez há mais de 2000 anos atrás, não é? Ele disse, no capítulo 17, pode abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 17, já vou terminar para não ficar longo esse vídeo, irmão. Tenho preocupação porque às vezes as pessoas demoram ou acham que está muito longo. Se fosse um filme, outra coisa, você ficava. Mas como é a palavra aí, eu não estou te julgando, pelo amor de Deus, eu amo todos vocês. Por favor, irmãos, assistam até o fim. Isso é edificante para as vossas almas. Eu não sei pregar, não sei nada. Eu só sei que estou falando pelo Espírito de Deus e por Jesus Cristo. Porque de mim mesmo, eu sou um pecador, um falho, um homem que não tem condições de nada. Sabe por quê? Porque eu sou pó. Ninguém pode se colocar, não, eu sou o pastor, eu sou o ancião, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o presidente. Irmão, isso não vale nada diante de Deus. Isso apenas é num sentido, não é que eu quero dizer que não tem valor nenhum. Num sentido eclesiástico, tem que ter alguém para ditar alguma coisa, porque senão vira bagunça. Mas não quer dizer que isso me fará melhor do que aqueles que estão sentados. Eu tenho que me sentir um pastor, ou um ancião, ou um presbítero, eu tenho que me sentir igual à ovelha. Porém, pastoreando o rebanho do Senhor, eu tenho que saber que existe um sumo pastor, que esse vai cobrar da minha pessoa se eu não pastorear de acordo com a sua vontade. Certo? Então, irmãos, vejamos bem lá em João, como nós estávamos falando, no capítulo 17, né, para não perder a linhagem. Olha só que coisa linda que a verdade fez por nós. Já aqui, irmão, a verdade se preocupou por nós. Por isso não é errado nós nos preocuparmos e observarmos aonde estamos caminhando. Nós temos sim que buscarmos a Deus. Temos que procurar, sim. Porque se nós não procurarmos, nós também não estamos dentro do contexto bíblico que diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, nós temos que buscar. Então, disse o Senhor Jesus aqui, irmão, para que nós fôssemos ajudados, ele já fez uma oração para nós. Ele disse na oração, levantou os olhos aos céus, 17 de João Evangelho, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho também glorifique a ti. Assim como lhe deste poder, olha lá, o poder, que como Spurgeon falou, sobre toda a carne, glória ao nome santo do Senhor, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam ali a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está percebendo, irmãos? Ali nós percebemos a humildade do próprio Deus. Porque Jesus Cristo também é Deus. Mas ele, para demonstrar para nós que nós não podemos ser soberbos, orgulhosos, ou porque pregamos, ou porque conhecemos alguma coisa, devemos sempre glorificar a um só que é digno de glória, ao Deus eterno e a nosso Senhor Jesus Cristo, porque pelo Espírito Santo somos iluminados. Mesmo que estudamos, mesmo que buscamos, mesmo que procuramos entender melhor, sempre vamos continuar tentando melhorar para poder chegarmos no nosso objetivo final e diante de Deus possamos dizer: Senhor, como o Senhor Jesus Cristo disse, quem somos nós? Nós podemos entender assim: Senhor Jesus Cristo, aquilo que Tu me mandou fazer, o talento que Tu me deu,
Tu me deu um só, ou dois, eu consegui granjear mais dois. Então granjeie o teu talento. Não enterre o dom que está em você. Ah, mas naquela denominação eu não tenho liberdade para mais nada. Irmão, você deve entender que você não pode estar preso à denominação. Você não pode estar preso no labirinto da religiosidade, no labirinto de doutrinas e dogmas humanos. Você tem que sair para fora. Como disse um profeta, sai de Babilônia, povo meu. Porque aonde esse evangelho se corrompeu, que já não é mais o evangelho de Cristo, o poder já não está mais lá. Não estando o poder, não há uma manifestação divina. Há uma manifestação maligna. E muitas das vezes você se vê enganado. Mas hoje, por esta palavra, o Senhor quer tirar de ti todo o engano e dizer para você, só Jesus Cristo salva. Busque-o e você encontrará. Qual igreja eu vou, irmão? Em que lugar que eu devo ir? Se você quiser entrar em contato conosco, vou ficar o meu e-mail. Eu não posso dizer para você aonde você tem que ir. A única coisa que eu posso dizer para você é que eu posso tentar ajudar, porque é a minha missão. Mas ajudar como? Através de Jesus Cristo, porque da minha condição eu não consigo nem ajudar a mim mesmo. Mas Cristo nos colocou aqui, por misericórdia, para sermos, como disse Paulo, né, quem sou eu? Que não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E se Ele viver em mim, com certeza, eu tenho certeza que Ele vive. Ele quer viver em você. E se você vir, conversar, também, eu tenho certeza que Deus nos dará uma luz pela sua palavra, porque de nós mesmos nada temos. Poderemos tirar-lhe alguma dúvida e você também, juntos, serviremos a Deus, não para ter títulos, ou salários, ou valores, porque nós não cobramos nada. É claro que eu deixo um Pix, traz aí, irmão, mas os irmãos podem achar, não cobra nada, mas deixou um Pix, ou deixou o número de uma conta. Eu deixo porque às vezes, irmãos, eu confesso que às vezes tenho que ir em algum lugar, fui chamado para fazer uma visita. E os irmãos sabem que eu estou enfermo e preciso às vezes realmente ir atender. Agora há pouco recebi um telefonema de um senhor chorando copiosamente. E eu não sabia nem o que ele estava falando, então ele quer falar comigo amanhã. Ainda bem que não é longe, né? Porque se fosse longe eu não ia ter realmente condições hoje para ir até lá, amanhã para ir até lá. A não ser que eu fosse a pé e saísse bem de madrugada, mas não é longe. Então não é muito longe. Então a gente vai, mas quando é longe já aconteceu casos. Eu não vou contar aqui, mas noutra oportunidade. Ficamos com essa exortação, com essa linda mensagem, a verdade. Você quer saber como tomar o caminho certo? Eis aqui a resposta. Antigamente os navegadores usavam uma bússola. Hoje existem equipamentos de alta tecnologia. Mas nada disso substitui este livro aqui, que conhece o teu futuro, porque para ele tudo já é passado. Fica firme. Mas como assim, irmão? Não entendi. Ele sabe o teu fim antes que o teu fim aconteça. Mas ele quer te dar uma oportunidade para você mudar a tua história. E você não pode mudar ela sozinho. Você não consegue. Você precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, estará tomando posse do teu ser quando assim você entregar-se totalmente. Tem até um hino que diz, quando tudo tu deixares no altar. Paz e graça, Deus os abençoe a todos e creio que ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que vocês terão uma grande alegria nesta pregação. Deus os abençoe, toda a honra e toda a glória seja dada ao eterno Rei que vive para sempre. Jesus Cristo, o Eterno, aquele que veio e que voltará para buscar a sua igreja. Amém e amém.